Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a programação do CLP da Telemecanique, tá? O software que a gente vai utilizar é esse Unity Pro M aqui, ó. Tá vendo? Aqui está aparecendo como Schneider Electric, mas é porque a Schneider comprou a Telemecanique, né? Então, hoje, tudo que é Telemecanique é um produto Schneider. E esse Unity Pro, ele é um software exclusivo para você programar os CLPs da Telemecanique, que é da Schneider. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu costumo fazer, e eu recomendo que vocês façam também, antes de iniciar qualquer tipo de projeto, seja em HM, seja em CLP, seja em qualquer outro dispositivo de automação, é você criar uma pasta, certo? E nessa pasta você vai armazenar o seu projeto. Eu vou criar aqui uma pastinha na área de trabalho, vou chamar aqui de aula inicial. E dentro dessa aula inicial, eu vou colocar aqui uma nova pastinha chamada CLP. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu vou ter um projeto para trabalhar com CLP e eu vou ter um projeto para trabalhar com IHM. Então é legal ter uma pastinha raiz, que eu vou colocar ali um nome que eu quiser, projeto 1, prova, etc., né? O nome que você quiser. E dentro dessa pasta raiz eu coloco uma pastinha para CLP e uma pastinha para IHM. Aí cada uma dessas pastas vão armazenar os arquivos, né? De seu respectivo dispositivo, tá? Tanto CLP quanto IHM. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar com o CLP, tá? Então, voltando aqui do Unity Pro, deixa eu fechar um que eu vou abrir dois. Voltando aqui no Unity Pro, eu vou clicar ou na folhinha New Project, ou eu venho em File, New, tanto faz, tá? Aqui vai aparecer para mim quais são os modelos dos CLPs que nós temos para trabalhar. Nós temos os CLPs, né, daqui do Modcon, da família M340 ou M340, e temos a família Premium também, tá? O CLP que nós temos aqui no Senai é esse modelo BMX P342030, tá? O modelo da versão do firmware é a 2.0 e essa CPU, ou seja, esse modelo aqui de CLP, ele trabalha com Ethernet e também trabalha com o protocolo CANopen, que são dois protocolos que a gente utiliza aí na parte industrial, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é esse protocolo quando for fazer a comunicação com a IHM. Selecionei, OK. Pronto. Já tenho aqui a minha tela inicial onde eu posso trabalhar, tá? Bom, acabei de criar um novo projeto. Eu posso vir aqui e já salvar esse projeto, direcionar lá para aquela pasta. Então, eu recomendo que vocês salvem, ou seja, já apontem lá na área de trabalho onde vocês querem salvar. No meu caso aqui é a aula inicial, CLP, e eu vou chamar aqui de aula inicial também, tá? Salvar dentro da minha pastinha CLP aqui. Pronto. Acabei de salvar o projeto. Agora eu preciso adicionar os módulos, né, que esse CLP tem. Esse PLC da Telemecanique, gente, ele tem aqui, deixa eu ver se eu tenho uma fotinha dele aqui. Esse camarada aqui, deixa eu achar a documentação dele. Eu acho que aqui eu não tenho a fotinha dele, mas eu queria mostrar para vocês a fotinha desse cara, que eu acho que é mais fácil. Mas enfim, tá? Ele tem a CPU, que já é integrada com a fonte, e depois ele tem o módulo de I/O, que seria o módulo de entrada e saída, digital ou discreta, né? E a gente tem o módulo de entrada e saída analógica, tá? A ideia aqui é que ele é um CLP modular. Então, eu posso adicionar, nesse caso, dessa CPU que eu estou trabalhando, pode ter até 4 slots. Então, eu tenho a possibilidade de adicionar mais um slot aí, se eu quiser, né? Mais um módulozinho. O que nós temos aqui no Senai, a gente tem um módulo I/O, né? Que seria entradas e saídas digitais.
e nós temos um módulo de analógica, tá? A entrada, esse CLP, o módulo de I/O dele, é um módulo que trabalha com uma entrada do tipo PNP. Então, o que eu quero dizer com isso? PNP seria todos os meus sensores, todos os meus instrumentos têm que me mandar 24 volts positivo na entrada para que ele possa acionar, né? E a saída dele é relé, tá? Então, você pode, por exemplo, usar a saída dele para acionar diretamente a um motorzinho aí, né? De baixa potência, se você quiser, até um motor de baixa potência, né? Bom, eu preciso vir aqui em PLC Bus, aqui, ó, tá vendo? Ó? Em PLC Bus, e fazer a configuração desse meu PLC, conforme eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o rack do meu PLC, como vocês podem visualizar aqui nessa figura, né? Nesse rack eu tenho a CPU, e ele já vem aqui com o primeiro módulo, né? Que é a parte de comunicação, Kenopen, tá? É aqui que a gente vai fazer a configuração Ethernet e assim por diante. Só que se eu olhar, por exemplo, esse rack aqui desse CLP, o que eu estou percebendo aqui? Ele tem 7 slots. Eu não vou usar 7 slots. O que a gente tem aqui são 4, né? Então eu preciso clicar aqui onde tem esse 0, tá vendo aqui esse 0? Vou dar um duplo clique aqui e vou colocar 4 slots. Esse backplane seria, né, a quantidade de slots que eu tenho no meu PLC aí. Então vou selecionar aqui 4 slots. E aqui eu preciso configurar cada um desses slots aqui no meu projeto, tá? Então, por exemplo, no slot 1, vou dar um duplo clique nele, de cara eu já sei que ele é um módulo discreto, tá? Aí você precisa aqui achar qual que é o modelo, tá? Se eu não me engano, lá é o DDM 16025, tá? Se eu não me engano, é esse cara aqui. De cabeça agora, não me recordo, mas tenho quase certeza que é esse cara, porque ele é 8 entradas, né, do tipo PNP, e 8 saídas a relé. Se eu não me engano, é esse cara aqui mesmo, tá? Isso, 16025, tá? Então, você vai... Por que é discreto aqui? Porque esse discreto seria entrada e saída digital, né? Existe um nome bonito aí, que a gente costuma usar no mundo da automação, na parte científica, que é falar que entrada discreta, saída discreta, mas isso aí quer dizer o quê? Saída digital, entrada digital. Ou seja, um pulso, né? Um pulso de 24 ou fechar um relézinho na saída, tá? Isso aí é só a nomenclatura que a gente costuma designar aí quando é entrada ou saída discreta. Vou dar um OK. Agora, eu preciso configurar o slot de número 2, tá? Conforme nós temos lá no laboratório. Então, vou dar um duplo clique aqui no slot número 2. Ele é um dispositivo, ele é um módulo analógico, né, com entrada e saída analógica. Então, eu tenho que selecionar aqui Analog, tá? E, se eu não me engano, ele é um BMX AMM 0600, né? É esse cara aqui, tá? 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas também. Certo? Então, a ideia aqui, eu tenho que selecionar esse módulo AMM 0600. Gente, é muito importante vocês observarem que quando eu seleciono aqui o part number do slot, né? Aqui na frente, na descrição, ele fala para você quantas entradas analógicas eu tenho e quantas saídas analógicas eu tenho, tá? Então, aqui a escolha, quando eu seleciono aqui o part number, ele já me fala, né, quais são os recursos, né, desse slot, ou seja, quantas entradas e saídas eu tenho. Tá? Vou dar um OK. A princípio, o CLP é isso, tá? Então ele tem que ficar configurado de forma idêntica ao que nós temos na prática lá. Se você configurar qualquer um desses módulos de forma errada, quando você descarregar a programação, vai dar erro lá no módulo, tá? Então isso aqui tem que estar idêntico ao que nós temos de hardware, né? Que nós temos de coisa física. Vou salvar o projeto. Né? Eu gosto muito de ficar salvando o projeto, porque se porventura acontecer alguma merda aí de cair energia, desligar meu PC, não vou perder, né? Bom, acabei de fazer a configuração. Isso daqui é nada mais do que o meu projeto, né? Ou seja, o meu hardware. Fiz a configuração de hardware aqui no meu PLC. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um módulo de comunicação, né? Eu tenho que trabalhar com a parte de comunicação desse PLC, tá?
Esse CLP, ele trabalha, eu posso descarregar, né, a programação dele de as duas formas clássicas, que eu posso descarregar a programação dele. Uma é pela Ethernet, ou seja, usar o cabo de rede, né, comunicação internet para descarregar, e a outra é conexão USB, certo? Ou seja, você pode descarregar de diversas formas. O que nós costumamos fazer aqui no Senai? Tá? A gente costuma usar sempre a Ethernet para descarregar o Ladder. Tá? Então aqui já vai começar a aparecer alguns conceitos de endereçamento de IP, máscara de sub-rede. Tá? Então já vai começar a aparecer algumas coisinhas. Essa configuração que eu vou fazer nesse momento é uma configuração crítica e uma configuração que você tem que fazer com muita calma. Por quê? Porque se você, porventura, configurar a parte de Ethernet aqui, você colocou uma faixa de IP qualquer lá, tá? E sem querer você perdeu essa faixa de IP, você não sabe mais, você esqueceu. Quando você for trabalhar com o seu PLC, você vai prestar atenção numa coisa. Qual que é o endereço de IP que eu gravei nele? Aí, se você for desenvolver algum projeto e você não sabe mais o endereço de IP, você vai ficar perdido. É o que aconteceu comigo lá ontem. Né? O PLC, ele tinha um endereço de IP, eu precisei resetar ele para eu poder descarregar uma nova configuração. Ou seja, se você não fizer essa parte muito bem feita, fazer a configuração de rede muito bem feita, quando você descarregar lá no CLP, vai vir com uma configuração totalmente errada. E se você esquecer isso, a faixa de endereço de IP que você definiu, quando você for programar de novo, e aí? A única forma de resolver esse problema, né? Ou seja, eu esqueci, então eu não vou conseguir mais comunicar com ele. Ou eu uso o cabo USB para descarregar uma nova programação, ou eu tiro o módulo, a CPU dele, lá atrás da CPU eu tenho uma chavinha seletora, onde eu giro ela, e na hora que eu giro ela, eu coloco uma opção Clear IP, ela apaga o endereço de IP e grava um endereço de fábrica. Né? E esse endereço de fábrica, né, não vou mostrar aqui, senão vai ficar muito longo, como é que você encontra esse endereço de fábrica, né? Eu configuro aqui no meu PC, consigo comunicar com o PLC novamente, tá? Aí sim eu descarrego uma programação nova e configuro tudo novamente. Então é muito importante isso que a gente vai fazer aqui agora, você ajustar a faixa de IP exatamente conforme as instruções que for passada lá em sala de aula. Tá? Aí é o seguinte, a faixa de IP que a gente costuma usar aqui no Senai é 192.168.10 ponto. Por exemplo, eu tenho o CLP lá, 92.168.10.10 e a IHM a gente vai utilizar também, né? 92.168.10.1. Eu tenho CLP lá, o 92.168.10.20 e a IHM o 92.168.10.2. Tá? É obrigatório eu fazer essa configuração exatamente conforme essa estrutura, com esse endereçamento de IP? Não necessariamente, não é obrigatório. Tá? Mas aqui a gente tem um padrão para evitar também que venha, o aluno descarregue, por exemplo, o endereço de IP, né? E daqui a pouco a gente vai dar aula para outra turma. Qual é o IP que o aluno descarregou? Né? Então a gente sempre vai manter um padrão. Tá? Vamos imaginar aqui que o nosso padrão nesse momento é o 192.168.10.20, por exemplo. Tá? Então o nosso CLP a gente vai padronizar como 192.168.10.20. São 4 kits, então vão ser 4 endereçamentos diferentes. Tá? Então aqui, como está rodando na máquina local, vamos considerar o 92.168.10.20. Tá? Que é uma faixa que a gente utiliza lá. Como é que eu faço isso? Aqui, gente, tem uma pastinha chamada comunicação, né? Ou communications aqui, tá? É aqui que nós vamos definir a comunicação. Como eu acabei de falar, essa comunicação eu posso utilizar ela para descarregar o ladder, monitorar as informações, né? Ou seja, conectar com o CLP e fazer um monitoramento em tempo real ali no seu projeto do ladder. E eu também posso utilizar essa configuração para poder estabelecer uma conexão com uma interface homem-máquina. Né? Então, lembra lá que tinha uma telinha touchscreen no kit? Eu apertava o botão lá na telinha, acendia um LEDzinho verde, não sei se vocês conseguiram ver, mas aquela interface homem-máquina vocês vão programar também,
e ela precisa se comunicar com o PLC. E para que ela se comunique com o PLC, PLC e CLP são a mesma coisa, tá? PLC é da sigla do inglês, né? E o CLP seria do português. Aí eu preciso estabelecer uma comunicação do CLP com a IHM. Essa comunicação é Ethernet, tá? Então o mesmo endereço de IP que eu utilizo aqui para poder configurar, para poder descarregar o ladder, é o mesmo endereço, na mesma faixa, na verdade, né? Que eu vou trabalhar com a IHM para que a IHM consiga trocar dados com o CLP, né? E essa IHM vai trocar dados com o PLC através de um protocolo industrial que a gente chama de Modbus TCP. Não vou mostrar isso aqui agora, que a gente está focando só no CLP. Quando entrar em IHM, eu posso fazer uma demonstração para vocês, tá? Bom, aqui em Network, eu vou clicar com o botão direito na pasta Network, New Network, tá? Aqui ele fala o seguinte, né? Quais são as listas, né, de conexões disponíveis que nós temos aqui? Vai ser Ethernet. Eu vou colocar aqui, nesse combo box aqui, eu vou selecionar Ethernet, tá? E o nome, eu vou colocar o nome que você quiser, tá? Pode colocar o nome que ficar mais amigável para você. Eu vou deixar o nome padrão aqui, Ethernet 1, tá? Mas você pode aí colocar o nome que você quiser, tá bom? Esse nome, gente, é importante porque você pode adicionar aí N conexões diferentes, tá? Com N faixas de IP. Bom, fiz a configuração. Se eu der um duplo clique aqui, nessa configuração que eu acabei de criar, ele vai abrir para mim uma janela, tá? E nessa janela, aqui eu tenho alguns campos. Eu tenho o campo do IP address, que seria o endereço de IP, tá? Eu tenho aqui a subnetwork mask, que seria a máscara de subrede, e eu tenho a gateway address, que seria, né, aqui o gateway seria um portão, um endereço de portão de acesso, mas esse gateway aqui a gente utiliza quando a gente quer fazer uma comunicação com uma rede externa. Aqui a gente quer rodar só local. Nós queremos fazer só uma comunicação local, então o que a gente vai configurar aqui é somente o endereço de IP e a máscara de subrede, tá? Bom, qual que é o endereço de IP que nós vamos trabalhar aqui nesse momento? A gente vai trabalhar com o endereço 192.168.10.20, tá? Professor, esse endereço 192.168.10.20 vai ser um endereço que todo mundo vai configurar, vai ser um endereço que todos vão desenvolver lá na hora? Não necessariamente, né? Vai ter um kit que você vai ter que trabalhar com 92.168.10, o outro kit 92.168.20, o outro 92.168.30 e o outro o 92.168.40. Lembrando que essa configuração que eu estou fazendo aqui não é uma configuração que precisa ser obrigatoriamente dessa forma. Eu estou setando desse jeito, que é um padrãozinho que a gente criou aqui, mas não precisa ser assim, tá? Bom, a máscara de subrede que nós costumamos utilizar, a gente costuma utilizar nessa faixa de IP é a 255.255.255.0, tá? Vocês estão? Tá embaçado? Ou será que eu consigo usar? Deixa eu ver se ele vai ficar legal aqui com a lupa. Aí. Então, o endereço de IP é 192.168.10.20 e a máscara 255.255.255.0. Tá? Essa é uma faixa legal que a gente consegue utilizar aqui dentro do cenário. Feita a configuração, eu preciso vir aqui nesse Model Family, né? Aqui eu tenho que selecionar essa CPU 2030, tá? Ou seja, isso aqui seria a configuração que eu tenho que selecionar, né, da parte do módulo de rede para esse modelo de CLP que nós estamos trabalhando aqui. Então, tem que selecionar aqui CPU 2020, CPU 2030, maior ou igual à versão 2.0 aqui, tá? Esse aqui é o padrão para esse CLP que nós estamos trabalhando aqui, tá? Ele vai fazer uma pergunta, se você quer confirmar, eu vou falar que sim, certo? E eu posso vir aqui e salvar o meu projeto, tá? Salvei o meu projeto. Sketch.
Se você fechar aqui, gente, você também vai conseguir, também vai abrir uma janelinha para você poder salvar, tá? Vou fechar, ele já salvou. Agora eu já tenho, né, a parte de Ethernet já configurada, ela praticamente já está pronta aí. Agora eu só preciso linkar com o meu CLP. Para que eu possa linkar com o meu CLP, eu preciso acessar de novo o PLC Bus, aqui, para abrir essa janela, como vocês estão observando, né? E nesse PLC Bus aqui, eu vou procurar pela conexãozinha de Ethernet aqui, é onde a gente vai conectar o cabo de rede lá no PLC, né? Tá vendo aqui? Então é onde eu vou conectar o meu cabo de rede. Então vou dar um duplo clique aqui nesse Ethernet. E aqui seleciono Channel 3. E aqui ele fala, eu vou selecionar Ethernet TCP/IP, ou seja, esse módulozinho de Ethernet eu tenho que linkar nesse cara Ethernet 1 que eu acabei de criar aqui, tá? Então, eu clico aqui em Channel 3, seleciono a função aqui Ethernet TCP/IP e aqui embaixo eu vou selecionar quem? Eu vou selecionar o link que eu acabei de criar, tá vendo? O link que eu acabei de criar aqui, tá? Que é o Ethernet 1 que eu nomeei, né? Tá vendo? Bom, posso salvar. Vou fechar aqui. Salvo. Pronto. Beleza, gente. A princípio, a configuração aqui está quase pronta. O que mais eu preciso fazer? Agora tem uma outra tela que eu preciso acessar, que é o menu PLC, e aqui eu tenho Set Address, tá? O que essa janelinha Set Address ela vai me informar aqui? Essa janelinha aqui, Set Address, ela diz o seguinte, eu tenho como trabalhar de duas formas com esse PLC aqui. Primeiro, PLC real, né? Então desse lado aqui, eu tenho que apontar para o software da Schneider, para o Unity Pro, que eu vou descarregar toda a configuração, todo o meu projeto, né, do Ladder, em um endereço de IP específico que eu vou configurar, que é aquele endereço, né, está salvo lá no meu PLC. Tá? Do outro lado, eu tenho um simulador. Então eu posso utilizar um simulador. Então, se eu desenvolver minha programação em Ladder ali, né, posso fazer ela, trabalhar com ela normalmente. Porém, se eu quiser pegar, por exemplo, uma IHM virtual, né, um software de HM e abrir um projetinho virtual, e se eu conectar com o endereço de IP local aqui, eu consigo trocar dados com a minha programação. Eu estou simulando mesmo no CLP. Tá? A gente faz muito isso para poder testar. Né? Isso aqui do meu lado direito. Tá? Aqui a gente deixa sempre com 127.0.0.1. Tá? A gente deixa essa configuração padrão aqui. A gente não mexe, porque é a parte de simulação. E aqui, do outro lado do PLC, eu preciso selecionar aqui em mídia que eu vou trabalhar com TCP/IP, ou seja, eu vou transferir os dados para o PLC via protocolo TCP/IP, ou seja, a conexão Ethernet. Tá? E aqui eu preciso apontar o endereço lá do meu PLC. Bom, o endereço lá do meu PLC eu tenho que saber qual que é o endereço que estava salvo lá, certo? Eu preciso saber qual que é o endereço que estava salvo lá no CLP. Né? Então, bom, se eu peguei o CLP, que é o endereço 192.168.10.20, aqui eu tenho que colocar 192.168.10.20. Ou seja, eu cheguei lá na bancada e encontrei um CLP que o IP dele é 192.168.10.20, certo? Encontrei esse endereço de IP ali. Configurei lá no meu Ladder, lá naquela configuraçãozinha Ethernet, eu configurei o mesmo IP, 192.168.10.20. E aqui nessa janelinha Set Address, ela é uma janelinha aonde eu vou apontar para que endereço de IP o Unity Pro vai descarregar o Ladder. Para qual endereço de IP? Para qual dispositivo na rede que o Unity Pro vai descarregar o Ladder? Certo? Bom, se eu estou no PLC 192.168.10.20, eu tenho que apontar, olha, Unity Pro,
você vai descarregar o ladder no CLP que está configurado como 192.168.10.20 e não pode esquecer de selecionar aqui TCP/IP, tá? Vou dar um OK. Se você quiser testar a comunicação ali na hora para ver se está tudo certo, você pode vir aqui em PLC, Set Address, e você pode vir aqui em Test Connection, tá? Se você quiser testar ali na hora, tá? Nesse caso aqui eu não vou testar porque estou fora, meu CLP não está aqui. Bom, basicamente a configuração de rede, vou salvar aqui, tá? Basicamente a configuração de rede que eu tenho dentro do Unity Pro é essa. No entanto, o que eu preciso fazer além disso? Eu tenho que configurar o computador. Certo ou não? Eu preciso configurar o meu computador, né? Porque assim, o meu CLP está na faixa 192.168.10.20. Eu preciso também, né, colocar a configuração de IP para o meu PC, né? O meu PC tem que estar mais ou menos na mesma faixa. Qual que é o endereço de IP que eu posso colocar? Sei, 192.168.100, 192.168.10.100, 192.168.10.5, sei, você que escolhe, mas tem que ser na mesma faixa de IP, tá? Então o que eu tenho que fazer? Se você vier aqui, gente, na barra de ícones inativos, tá? Do Windows, você vai encontrar aqui uma conexão local. No meu caso, está com o xizinho, porque eu não tenho nenhum cabo de rede conectado. Se você der um duplo clique aqui, ele vai abrir para você uma telinha de configuração. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deve ter alguma... Não tem nada, não tem nenhum ícone. Talvez, se você vier aqui, tem outras formas de se acessar também, tá? Se eu não me engano, está em painel de controle, iniciar, painel de controle. Aqui vai ter a opção, deixa eu lembrar que é o Windows XP, conexão de rede. Pareceu bem diferente de vocês aí. Parece que não tem É que no caso de vocês não tem o driver. Acho que não tem driver de rede aí nessa máquina virtual. Olha aí. Aí aparece essa máquina aí. Aí vai aparecer aqui conexão local. Eu vou dar um duplo clique. Perdão, eu vou clicar com o botão direito. Acessar propriedades, vai abrir aqui uma janelinha e nessa janelinha eu vou selecionar protocolo TCP/IP. Então é aqui que eu vou fazer a minha conexão, tá? Vou dar um duplo clique aqui e aqui ele vai aparecer assim para vocês, ó. Né? Aqui tem duas opções: usar o endereço IP automaticamente, que seria um servidor DHCP, que é um computador que fica lá no TI ou fica lá no CPD da fábrica, da escola, qualquer outro lugar. E esse computador ele detecta quando um novo dispositivo entra na rede, um computador, um CLP, um IHM, e na hora que ele detecta, né, entrou um novo dispositivo na rede, ele automaticamente redireciona, ou seja, na verdade ele configura um IP automático para esse PC, tá? Isso é um servidor DHCP. Se você estivesse trabalhando com DHCP, você deveria selecionar obter um endereço de IP automaticamente, tá? Se você estivesse selecionando, trabalhando assim. Mas você não está. A gente vai fazer uma rede local. Então eu preciso clicar aqui, ó, usar o seguinte IP local, tá? Qual que é o endereço de IP que nós configuramos lá para o PLC? Qual que é o endereço? 192.168.10.20. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar 192.168.10, vamos colocar aqui, por exemplo, 100, né? 100 aqui, beleza, pode ser 100, 20, mas que não seja 192.168.10.20, senão vai dar conflito de IP. Tem que ser um valor nessa faixa. Vamos colocar aqui, por exemplo, 100, tá? Clico aqui na máscara de subrede, ele já calcula aqui para mim uma máscara
que já é mais ou menos adequada, né, para essa faixa de endereço de IP. Posso manter o padrão. Se ele não calculou aqui para você, você pode configurar 255, 255, 255, 0. Tá? Você pode configurar desse jeito aqui. Dá um OK, OK. Pronto. Você acabou de configurar o endereço de IP do seu computador. Muito legal, professor. Agora é o seguinte, gente. Se nós estivéssemos trabalhando aqui com uma máquina, como eu posso explicar para vocês, com uma máquina física. Eu estou usando o Windows 10 na minha máquina e é essa máquina que eu estou comunicando com o meu CLP. Não precisaria fazer isso que eu vou falar agora. Só que nós não estamos usando uma máquina física, a gente está usando uma máquina virtual aqui, tá? Professor, para que é essa máquina virtual? Né? A gente está usando essa máquina virtual com o Windows XP porque o software, né, que a gente trabalha com esses equipamentos, com esses dispositivos que nós temos aqui no Senai, eles rodam no Windows XP. Não dá para instalar no 10. No 10 vai dar pau. Né? Então, eu sou obrigado a startar uma máquina virtual, né, como o VirtualBox aí, e usar através dela. Só que a máquina virtual, ela é como se fosse um computador real mesmo. Ela faz uso, né, dos recursos de hardware de um computador real. No entanto, eu preciso fazer uma configuração, falar o seguinte: olha, o meu Windows XP da minha máquina virtual, ele precisa usar as mesmas configurações de rede do meu computador, real, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse momento, né? Eu posso vir aqui, gente, né? Eu acho que o manual das boas práticas diz o seguinte: eu costumo fazer isso, mas você pega a mesma configuração que você fez aqui com o Windows XP, no endereço de IP, você faz na sua máquina também. Aqui, ó, no meu caso aqui é o Windows 10. No caso de vocês aí deve ser não sei se é o Windows 10. É o Windows 10, né? Você pode fazer a mesma configuração aqui. Olha lá, o botão direito, ó, tá vendo? Ó? Ethernet. Você pode fazer a mesma configuração, só que nesse caso com o Windows 10 aí, né? Só que lá no Windows 10 você pode colocar um endereço de IP diferente, o 92.168.101, por exemplo. No meu caso, na máquina virtual, eu coloquei 100. Lá no meu Windows 10 eu posso colocar 101, tá? Eu não cheguei a testar sem fazer essa configuração, tanto na virtual quanto na real. Eu já configurei as duas, tá? Eu preciso testar lá para ver se só a virtual funciona, mas eu configurei as duas vamos lá, por questões de segurança aí se vai funcionar ou não. Eu já configuro as duas na mesma faixa de IP, tá? Mas é bom depois a gente testar para ver se ela funciona, se eu configurar só na virtual e esquecer a máquina real, né? A configuração aqui. Bom, para configurar, gente, pelo menos aqui no Windows 10, eu acesso, no meu caso aqui está o Wi-Fi, né? Botão direito, em cima do íconezinho, abrir configurações de rede, Ethernet, aqui vai aparecer para você o ícone da internet, alterar opções do adaptador, tá? Vai aparecer várias conexões de rede aqui. Eu vou selecionar uma delas, botão direito, propriedades, e aqui embaixo eu encontro, ó, protocolo IP versão 4, dou um duplo clique e aqui eu faço a mesma configuração que eu fiz, né, com o da máquina virtual, tá? Mesmo esquema, botão direito, propriedades, protocolo IP versão 4, usar o seguinte endereço de... que aí acho que vai bloquear por causa da... né? Mas lá no computador não bloqueia, mas é o mesmo processo, tá? Pode ser que no computador de vocês aí bloqueie, porque o PC aqui é travado, né? Mas lá acho que não vai bloquear não, tá? Mas é o mesmo processo. Botão direito, propriedades, protocolo IP versão 4, dou um duplo clique aqui, e aqui dentro eu coloco a configuração de IP que eu quero, né? Pode ser um endereço de IP aí, na mesma faixa, só que diferente de 20, porque é o meu CLP, e diferente de 100, porque é da minha máquina virtual. Que eu posso colocar, por exemplo, 101, 110, qualquer um desses valores aí. Não vou fazer porque nesse momento eu estou totalmente desconectado, então não me interessa nesse momento, tá? Bom, fechei aqui as configurações de rede.
Já configurei tudo em termos de rede. Agora eu já posso começar a desenvolver o meu projeto em Ladder, tá? Então vamos lá. Para eu abrir uma nova folha de programação, uma nova página de programação, eu tenho que vir aonde? Em Program, tem aqui ó, Task, seleciono aqui ó, Mast, e aqui eu tenho Sections, né? Vou clicar aqui com o botão direito e colocar New Section, tá? Coloquei aqui New Section, olha lá, novamente, ó. Seleciono aqui Program. Aqui vai aparecer a opção Tasks. Aqui vai aparecer a opção Mast. E aqui vai aparecer Section, tá vendo? Botão direito, New Section. Aqui ele vai perguntar, qual que é o nome? Eu vou colocar aqui... principal, vai? Seria a minha folha de programação? Principal. Olha lá. Deixa eu só minimizar. Aqui. Program. Task. Mast. Aqui vai aparecer Sections. Né? Botão direito, New Section. E aqui eu coloco, por exemplo, a folha principal. E aqui eu posso selecionar um modelo aqui de linguagem de programação, né? Lista de instruções, texto estruturado, diagrama de blocos, enfim. A programação que a gente costuma utilizar, né? A padrão, que é universal, que é praticamente todos os CLPs trabalham, é o Ladder. Então vou selecionar aqui Ladder. E aqui em Protection eu posso colocar, né, alguma proteção, ou seja, ninguém consegue. Vamos supor, eu desenvolvi uma programação aqui, gravei, entreguei lá o projeto para o meu cliente. Se eu quiser que ninguém acesse essa programação, eu posso colocar aqui ó, um bloqueio, para ele não poder puxar a programação interna, né, fazer um upload. Agora, nesse caso aqui, como eu estou querendo trabalhar aqui dentro do Senai, só por questões educacionais, então vou deixar sem proteção mesmo, tá? Vou dar um OK. Pronto, gente. A partir desse momento, a gente concluiu o processo de criar um novo projeto, fazer toda a configuração do PLC, fazer toda a configuração de rede desse PLC e também do computador, tá? Próximo passo agora é fazer a programação em si.